Boa tarde, meu nome é Dove Ravetti, eu sou superintendente de registro de valores imobiliários da CVM, o nome da minha área é SRE, a sigla da área, e eu vou falar aqui nesse vídeo a respeito de ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários. Eu não pretendo esgotar esse tema, esse é um tema bastante vasto, com bastante detalhes, mas a minha intenção aqui nesse vídeo é realmente dar um apanhado geral e introdutório desse assunto sobre ofertas públicas. Antes de falar do tema em si, deixa eu só mencionar a atividade da minha superintendência aqui na CVM, da SRE, que a gente cuida, apesar do nome de Registro de Valores Imobiliários, a gente cuida especificamente dessas ofertas públicas, tanto de distribuição quanto de aquisição de ações. A nossa atividade em relação a ofertas públicas vai desde o registro dessas ofertas, passando pela supervisão daquilo que acontece nas ofertas registradas e também nas ofertas públicas não registradas e, finalmente, eventualmente detectado algum problema, alguma infração relacionada a essas ofertas públicas, nós também efetuamos a atividade de enforcement, a atividade de sancionadora em relação a eventuais infrações. As ofertas públicas que nós cobrimos, basicamente, se referem a toda a infinidade de valores imobiliários, desde ações de companhias abertas, de debêntures de companhias, passando também por títulos chamados incentivados, são os certificados de recebíveis do agronegócio, os certificados de recebíveis imobiliários, CRA e CRIs, cotas de fundos estruturados, quais sejam os fundos imobiliários, os fundos de direitos creditórios, os fundos de investimento e participações, e também de contratos de investimento coletivo em geral, incluindo ofertas de condotéis, ofertas de crowdfunding de pequenos emissores, normalmente relacionados à tecnologia. Então, todos esses tipos de ofertas, eles são cobertos pela CVM e a área dentro da CVM que cobre essas ofertas é a SRE. O que é uma oferta pública? Uma oferta pública é aquela ocasião onde um determinado emissor, seja ele uma companhia aberta, seja ele outro tipo de emissor, ele vem ao mercado oferecer seus valores imobiliários, ele vem publicamente utilizando meios de comunicação em massa, normalmente. Então isso aparece no rádio, isso aparece na televisão, isso aparece atualmente na internet. Ele vem oferecer seus valores imobiliários ao público em geral, não é uma operação de bolsa simplesmente, normalmente é um lote, uma grande quantidade de valores imobiliários que é oferecido de uma vez só, e isso é ofertado publicamente aos investidores, com a intenção, em regra, daquele emissor, aquele ofertante, de se capitalizar, de obter recursos para fundear suas atividades produtivas, ou para alterar a sua estrutura de capital, ou se alavancar mais emitindo dívida, ou eventualmente para pagar uma dívida, então ele emite ações para pagar determinada dívida, quer dizer, para uma série de objetivos que o ofertante, que aquela companhia emissora, ela vem buscar os recursos no mercado através de uma oferta pública. Também é importante agora, antes de adentrar mais ao tema, eu fazer algumas diferenciações em relação a alguns conceitos relacionados à oferta pública. O primeiro, como eu já tinha começado a falar, é uma oferta primária e uma oferta secundária. Uma oferta primária é aquela que efetivamente o emissor daqueles valores imobiliários, ele vem emitir novos valores imobiliários, sejam de ações, sejam de dívida, para vender ao mercado. E, com isso, o dinheiro que entra da venda desses títulos numa oferta primária, ele vai para aquele emissor, para as atividades dele, de novo, seja para pagar uma dívida, seja para fazer investimentos, seja para capital de giro, para qualquer uma das atividades inerentes à operação dele. Em contrapartida disso, existe a oferta secundária. A oferta secundária, que também não deixa de ser uma oferta pública, que também não deixa de passar pela CVM, pela SRE, é aquela oferta onde os valores imobiliários que estão sendo ofertados, eles já existem,
Normalmente isso se refere a ações, mas não se limita a ações, ele pode, ainda que não seja tão frequente, isso se referir a outros casos, a títulos de dívida, mas aqueles valores imobiliários na oferta secundária, eles já existem e eles vão ser vendidos pelos atuais detentores daqueles títulos. O importante nessa diferenciação para o investidor, aquele que está entrando naquela oferta, é saber que na oferta primária, ele está com o dinheiro que ele está utilizando para comprar aqueles valores imobiliários, aquele dinheiro vai ser empregado pela companhia, pelo emissor, nas suas atividades. Já numa oferta secundária, esse dinheiro não vai para a companhia, esse dinheiro vai para os vendedores daqueles títulos, sejam acionistas originais da companhia, sejam detentores de títulos de dívida daquela companhia. Ou seja, então aquele dinheiro ele não vai ser empregado na atividade produtiva da companhia, mas sim é um evento de liquidez, ele vai dar uma possibilidade de saída do investimento para aqueles acionistas vendedores. Então essa diferenciação é bastante importante, até para a tomada de decisão do investidor, o que vai acontecer com aquele dinheiro que ele vai aplicar. Outra diferenciação, acho muito importante fazer, é em relação, também já comecei a falar a respeito, em relação a títulos a ações e a títulos de dívida. Todos esses títulos podem ser ofertados numa oferta pública. Agora, os títulos de dívida, aquele investidor que comprar aqueles títulos, seja uma debênture, uma nota promissória, eventualmente algum título securitizado, ele vai ser um credor da companhia. Ou seja, então o retorno dele, em regra, vai estar limitado naquilo que foi contratado no título. É a taxa de juros daquela debênture, é a taxa de juros daquele título corporativo, e isso é a limitação do ganho do investidor. Em contrapartida, também a perda dele máxima é aquilo que ele investiu naquele título. Mas isso é o chamado, em regra, de renda fixa, esses títulos de dívida. Em oposição a isso, existem os títulos de participação, as ações, normalmente a gente fala nesses títulos de participação são as ações, onde o investidor ele não vai ser um credor da companhia, ele vai ser um acionista, ele vai ter direito à participação nos resultados daquela companhia, daquele empreendimento. Ou seja, então o ganho dele, diferente de um título de dívida, ele não está limitado na taxa daquele título. Em tese, ele é ilimitado. Quanto mais a companhia se valorizar, quanto mais as ações subirem, aumentar o valor delas, o investidor participa dessa valorização. Mas também tudo tem um preço, então, pela teoria financeira, isso se aplica no nosso dia a dia, né, o risco maior é do título de participação, do título de ação. É risco-retorno. Quanto maior o retorno, também, em regra, maior o risco esperado para aquilo, ou seja, a chance de perda daquele investidor, ela é maior naqueles títulos de participação, onde também o retorno é maior em tese. Então essa é outra diferenciação importante. E finalmente uma terceira diferenciação que eu gostaria de mencionar aqui é em relação às ofertas iniciais e as ofertas subsequentes. Aqui a gente está falando principalmente de ações, ofertas de ações. A oferta inicial, que é vulgarmente conhecida, utilizamos a expressão americana, é o IPO, o Initial Public Offering, é aquela primeira vez que aquela companhia, e aí agora estamos falando de companhia aberta, é a primeira vez que aquela companhia vem ao mercado, acessar o mercado, oferecendo suas ações. Então, essa oferta, esse IPO, pode não ser só de uma oferta primária, de novas ações emitidas pela companhia, pode também envolver uma oferta secundária, com a venda das ações de acionistas antigos. Então, esses conceitos não se confundem, mas o IPO como eu disse, aquela primeira vez que a companhia acessou o mercado. E, em oposição a isso, nós temos as ofertas subsequentes, as ofertas follow-on, onde aquela companhia que já está listada, que já está no mercado de capitais, ela vem emitir novas ações, novos valores imobiliários. Então, aquela é uma companhia já conhecida pelo mercado e ela vem novamente ao mercado fazer uma oferta pública. Não é a única maneira de ela vir ao mercado, existem outras maneiras, mas é uma maneira usualmente utilizada pelas companhias acessar o mercado através de uma oferta pública subsequente. Então, acho que esses
essas três conceituações são importantes para o investidor entender o que está acontecendo com o dinheiro dele, o que ele está investindo quando ele vem, ele é aproximado por uma oferta pública de distribuição de valores imobiliários. E qual é o papel da CVM dentro dessas ofertas públicas? E isso é uma questão muito importante, ainda hoje, apesar do histórico da CVM, a CVM fez recentemente 40 anos, mas apesar desse histórico da CVM, ainda há muita gente, ainda há muitos investidores que não entendem qual exatamente o papel da CVM. O papel da CVM não é garantir se aquela oferta é boa ou ruim. A CVM, a SRE no caso, mas também todas as áreas da CVM, o nosso papel não é dizer que compre aquela ação, compre aquela debênture, participe dessa oferta pública porque é um bom investimento e não participe daquela outra oferta porque isso vai ser um mau investimento. A CVM não faz esse juízo de valor, a CVM não entra no mérito da decisão do investidor a respeito de comprar ou vender ou manter um valor mobiliário na sua carteira. O que a CVM faz, o que é o papel da CVM é garantir que o investidor tenha todas as informações relevantes e suficientes para que ele tome uma decisão fundamentada, uma decisão consciente de investir ou não naquela oferta pública. No caso de oferta pública, isso, esse investimento, mas no caso de valores imobiliários em geral, aqueles que já estão sendo transacionados em bolsa, em mercado de balcão, é o investidor ter aquele conjunto de informações necessárias para ele tomar uma decisão de investimento, seja comprar aquele valor imobiliário, seja vender aquele valor imobiliário, ou seja manter, seja não fazer nada naquele momento com aquele valor imobiliário. Então isso é importante, que o investidor saiba que aquela oferta que foi registrada pela CVM, ou mesmo aquela oferta que não é registrada pela CVM, existem alguns tipos de oferta, eu já vou comentar na sequência, que não passam pelo registro da CVM, mas sim são objetos de competência da CVM, mas o investidor ele tem que saber que, uma vez que a CVM está olhando aquela oferta, não necessariamente aquilo é um bom investimento ou não. O que a CVM, de novo, tenta garantir é que o investidor tenha todas as condições, tenha todo o conjunto informacional para ele tomar essa decisão consciente e de uma forma refletida. Inclusive, isso está expressamente previsto na instrução número 400 de 2003. Essa é a instrução básica que trata das ofertas públicas, em geral de valores imobiliários. Temos outras instruções que cuidam de outros aspectos do nosso regramento, inclusive que tratam de pontos específicos de ofertas públicas, mas a instrução geral que cuida das ofertas públicas é a instrução 400 de 2003. E existe um artigo nessa instrução, o artigo 56, o parágrafo 7º desse artigo, que deixa bem claro, e eu vou ler esse artigo, que o registro de uma oferta pública pela CVM não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia, sua viabilidade, sua administração, situação econômico-financeira ou dos valores imobiliários a serem distribuídos, e esse registro é concedido segundo critérios formais de legalidade. Ou seja, a CVM, além de não analisar o mérito do investimento, da decisão do investimento, ela também não garante a veracidade daquelas informações que estão sendo oferecidas na oferta pública. A responsabilidade de garantia dessa veracidade é do ofertante, é daquela companhia emissora, e numa oferta pública onde haja um intermediário, onde haja um banco ou vários bancos de investimento, onde haja corretoras fazendo essa intermediação daquela oferta pública, esses bancos, essas corretoras, eles têm o dever de zelar para que tomar as devidas precauções para que aquelas informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras. Então, eles fazem um processo de diligência usando os melhores esforços para buscar que aquelas informações sejam verdadeiras, consistentes e, de maneira alguma, induzir os investidores ao erro. Então, esse papel da CVM é fundamental de ser conhecido pelo mercado e pelos investidores. Saibam, quando vocês estejam analisando alguma oportunidade de investimento em oferta pública, que não há garantia nenhuma por parte da CVM da veracidade dessas informações e muito menos do mérito daquele investimento, mas sim que aquelas informações são suficientes para a tomada de decisão.
Que informações são essas, tratando especificamente da oferta pública? A Instrução 400, que trata em geral das ofertas públicas, ela vem trazer aquele conjunto informacional necessário para a tomada de decisão dos investidores. A informação básica que nós temos previstas na Instrução 400 é o prospecto da oferta pública. Esse não é um documento pequeno, ele é um documento bastante longo. A Instrução 400 vem dizer o conteúdo mínimo que deve estar nesse prospecto, mas ele passa por desde informações sobre a oferta, passando por informações sobre o emissor, passando por fatores de risco, e eu vou me atentar nisso daqui a pouco, e ele traz também junto a ele, anexado a ele, faz parte disso, no caso das companhias abertas, o formulário de referência, que é um documento bastante extenso também, que vem trazer todas as informações relevantes sobre uma companhia aberta. O formulário de referência ele não trata da oferta em si, ele trata da companhia. E também ele traz, anexado a ele traz também as demonstrações financeiras, no caso de companhia aberta, auditadas dessa companhia. Então, ou seja, quando alguém estiver comprando uma ação, alguém estiver comprando uma debênture de uma companhia, quais são as informações que ele deve acessar para a tomada de decisão? É o prospecto, e dentro do prospecto, anexado ao prospecto, também está contido o formulário de referência da companhia e as demonstrações financeiras da companhia. Sem prejuízo também daquele investidor buscar, no caso de uma companhia que já existe, que já está listada, que já está no mercado de capitais, ou seja, não é no caso do IPO, mas no caso dessa companhia, ele também vê as demais informações que a companhia já divulgou e divulga ao longo de sua vida. Sejam atas de assembleia, sejam reuniões de conselho de administração, sejam fatos relevantes, ou seja, esse conjunto informacional que está disponível ao público, que deve ser levado em consideração na tomada de decisão do investidor. Então é importante mencionar a importância desse prospecto, a importância desse material. Existem outros materiais de oferta pública, nós chamamos de materiais publicitários, isso também está previsto na Instrução 400, ou seja, aquele material utilizado na oferta para, de certa forma, resumindo as principais características da oferta para facilitar a tomada de decisão do investidor. Mas ressalto, esse material publicitário, e em regra esse material publicitário é aprovado pela CVM, ele é aprovado previamente pela CVM, mas esse material publicitário ele não pode ser considerado suficiente para a tomada de decisão do investidor. Ou seja, o investidor que deseja investir naquela oferta pública, ele deve ler na sua íntegra o prospecto, ele deve ler na sua íntegra, também se for o caso, uma oferta de valores imobiliários de uma companhia aberta, o formulário de referência e também olhar as demonstrações financeiras daquela companhia. Ou seja, é muita coisa, é muita informação, mas são aquelas informações previstas pela legislação que entendemos ser suficientes para a tomada de decisão do investidor. Não dá para mentir, não dá para fingir que isso é uma leitura fácil, não é. E também não dá para esconder o fato que, para entender, para poder analisar esse conteúdo vasto de informações, é necessário um conhecimento por parte do investidor de finanças, eventualmente de contabilidade, eventualmente do setor de atuação daquela companhia. Ele tem que ter um conhecimento mínimo de investimentos, muitas vezes estratégia, para avaliar a estratégia daquela companhia, para ele poder tomar essa decisão consciente e motivada. Não dá para fingir que isso não existe. A CVM tem isso bastante claro nas suas atribuições, nos seus regramentos, e por isso a importância de todos esses esforços que estão sendo feitos, não apenas pela CVM, mas a CVM está tendo um papel bastante importante, bastante relevante na realização desses esforços de educação financeira dos investidores. É importante o investidor até ele conhecer os seus limites e ele saber consultar as pessoas adequadas, os profissionais adequados para tomar de decisão dele, mas é importante o investidor fazer essa busca por aprendizado, essa busca de capacitação em termos de educação financeira. Ou seja, então é mais uma importância dessa Semana ENEF, né, na qual esse vídeo está inserido, mas
É importante para o investidor ele ter essa capacidade mínima que seja de ele entender aquilo que está sendo apresentado pelas companhias, aquilo que está sendo apresentado pelos ofertantes, para ele tomar uma decisão consciente e refletida. Ele não ser levado em consideração apenas por fatos que não trazem toda a quantidade informacional relevante para a tomada de decisão dele. Então, em relação a essas informações, é muito importante, então nos prospectos isso consta, e inclusive nos materiais publicitários das ofertas também isso consta, que o investidor não seja levado a só considerar os aspectos positivos da oferta. Diferente de outros tipos de ofertas que nós temos por aí, que não são de valores imobiliários, de ofertas de outras coisas que existem no mercado, onde claramente, quando você está vendo um anúncio de uma loja, um anúncio de uma imobiliária, um anúncio de um produto determinado, é muito ressaltado as características positivas daquele produto. O material publicitário, ele tenta realmente vender, tenta conquistar o consumidor, vou dizer assim, muitas vezes até pelo apelo emocional, para induzir aquele consumidor a comprar aquele produto. E, claro, esse material publicitário em geral, não estou falando de valores imobiliários, ele não vai tratar dos pontos negativos, ele quer vender aquilo para o investidor, para você. No caso de ofertas de valores imobiliários, isso é muito diferente. A linguagem do material publicitário, ainda que tenha esse nome, ela não é aquela linguagem apelativa, ela não é aquela linguagem emocional, emotiva, que existe nesses outros tipos de vendas, de tentativas de vendas. Ela tem que ser, pela legislação, uma linguagem serena e moderada. Ou seja, então, tem que, claro, serem ressaltados os aspectos factuais e os aspectos positivos daquele valor imobiliário, daquela proposta de investimento, mas da mesma forma e com a mesma ênfase, também tem que ser tratados os aspectos negativos, os riscos que aquele investimento pode trazer. Não há uma frase famosa, né? Não tem almoço grátis no mercado, então também não tem investimento grátis, não tem investimento sem risco. Desconfiem sempre que alguém vier com alguma proposta de investimento, seja em oferta pública ou não em oferta pública, de alguma coisa, isso não tem risco, isso é rentabilidade garantida, sem chance nenhuma de prejuízo. Desconfiem muito disso, isso foge da realidade. A oferta pública de valores imobiliários, ela deve ser feita com uma linguagem serena e moderada e apresentados os pontos positivos, com igual ênfase, também devem ser apresentados os pontos negativos. Então, o prospecto contém os fatores de risco e outras considerações que devem ser tomadas pelos investidores. É muito importante que os investidores, ao tomarem sua decisão, analisar a determinada possibilidade, oportunidade de investimento em uma oferta pública, eles levem em consideração esses fatores de risco, levem em consideração esses pontos negativos, o que pode dar errado, e também nos materiais publicitários, que, novamente, em regra, devem passar pela aprovação prévia da CVM, também devem estar mencionados os riscos do investimento e devem ser feitas referências aos fatores de riscos constantes no prospecto e constantes no formulário de referência, no caso de companhias abertas. Então, isso, de novo, para um investidor leigo, para aquele investidor que não conhece o mercado de valores imobiliários, que quer entrar no valor imobiliário, nesse mercado, e pensa, mas como uma metáfora, é como eu ler a bula de remédio, e ninguém lê bula de remédio, eu confio no médico. Aqui, essa metáfora, ela não se estende totalmente às ofertas públicas de valores imobiliários. O prospecto é longo, mas ele não deve ser considerado como uma bula de remédio. Em geral, os médicos, que me perdoem se eu falar alguma besteira em relação aos médicos, mas os remédios eles devem ser prescritos pelo médico. Então, nós temos os remédios de tarja vermelha, nós temos os remédios de tarja preta, onde você precisa da prescrição médica. Tá? A oferta de valores imobiliários não há essa obrigação. Ninguém é obrigado a consultar algum expert sobre mercado de capitais, ninguém é obrigado a consultar o profissional para investir ou não naquela oferta pública. Ele deve fazer esse seu dever de casa sozinho. Então, não é uma bula de remédio apenas. Ele deve realmente levar em consideração aquelas informações que estão disponíveis no prospecto e nos demais documentos da oferta pública.
Então, em relação ainda ao papel da CVM dentro dessas ofertas públicas, a CVM, além desse papel de supervisão, de atividade registrária das ofertas públicas, e é importante mencionar, nem todas as ofertas públicas passam por registro aqui na CVM. Nós temos, por exemplo, ofertas efetuadas com esforços restritos, são regidas não pela Instrução 400, são regidas pela Instrução 476 de 2009 da CVM, onde há uma dispensa automática de registro para essas ofertas, mas essas ofertas elas não são direcionadas ao mercado em geral, elas são direcionadas apenas a investidores profissionais, onde só podem ser contatados 75 investidores e efetivamente adquirirem aqueles valores imobiliários naquela oferta apenas 50 investidores. Ou seja, é uma oferta bem restrita. Isso não quer dizer que também essas ofertas, apesar de não serem registradas pela CVM, que a CVM não supervisiona essas ofertas, que não haja regras para divulgação de informações dessas ofertas, que essas ofertas também sejam oferecidas ao mercado com uma linguagem serena e moderada, com uma linguagem compatível àquelas ofertas e que não hajam fatores de riscos, que esses fatores de riscos não devem ser levados em consideração em relação a essas ofertas. Claro que sim, devem sim. Mas há outras ofertas que não passam por registro da CVM e sempre o investidor deve tomar suas decisões de forma ponderada, com base em todo aquele conjunto informacional que é fornecido ao público e a ele durante essas ofertas. A CVM possui canais de orientação em relação não apenas a ofertas públicas, mas também a dúvidas em geral que os investidores têm, e esses canais também servem para o investidor apresentar alguma reclamação, apresentar alguma denúncia em relação a ofertas públicas e em relação a demais operações, a demais transações que estão sob a competência da CVM. Então esse canal está disponível no site da CVM, quem cuida disso é a SOI, a Superintendência de Orientação aos Investidores da CVM, mas esse canal fiquem à vontade para, uma vez vocês verificando algum problema em uma oferta pública ou alguma dúvida que vocês queiram tirar de uma oferta pública, fiquem à vontade para acessarem o site da CVM, procurar a CVM através desse canal e apresentarem suas dúvidas, suas reclamações. Novamente, reitero, não existe oferta pública de valores imobiliários, não existe investimento sem risco, então, por favor, desconfiem quando houver a apresentação de algum tipo de investimento, esse não é rentabilidade garantida, esse você não vai ter risco, esse não tem como você perder o seu dinheiro. Nesses casos, acho muito importante, recomendo que vocês contatem a CVM informando a existência desses fatos, dessas questões, pois realmente isso pode representar um problema, isso será endereçado pela CVM. A CVM, ela endereça, ela atende, ela analisa todas as reclamações, 100% das reclamações, das denúncias, das consultas feitas pelos investidores em geral. Tá? Então, era isso que eu gostaria de falar sobre ofertas públicas. Novamente, é um assunto bastante vasto, tem bastante questões e detalhes, mas o intuito aqui realmente foi dar um panorama inicial desse tipo de oferta. E eu agradeço a oportunidade, então, de poder falar com vocês. Também aproveito para convidá-los para a próxima Semana ENEF de Educação Financeira, que vai acontecer no início de maio de 2017, na CVM, em diversos locais. Então, por favor, participem. Como eu disse durante a explanação sobre ofertas públicas, é muito importante que o investidor esteja educado, que ele saiba, que ele se capacite para cada vez mais tomar decisões melhores e mais conscientes de investimento. Obrigado, boa tarde, tchau.